Então, mais uma vez, boa tarde a todos, a quem já tinha entrado, a quem está entrando agora. Muito obrigada pela presença de todos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco na estreia desse nosso canal de conversas importantíssimas para o negócio. Antes de apresentar nossos convidados, eu quero dizer que vocês podem deixar suas dúvidas, perguntas, comentários aí no chat, que eu vou lendo e compartilhando com eles, ok? Quero lembrar também que essa conversa vai ficar disponível no YouTube, no canal do escritório, do Arte2Net. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Tem muita coisa interessante e boa lá. Você vai ver. Bom, vamos começar? Vou apresentar quem está aqui comigo. O nosso primeiro convidado, ele é psicanalista, conhece muito sobre o mundo dos negócios, ele tem uma visão 360 sobre pessoas e a necessidade das corporações, é formado pela Sociedade de Psicanálise Paulista e durante a pandemia montou um grupo de atendimentos para as pessoas com dificuldade de lidar com esse cenário pandêmico. Nós já fizemos alguns trabalhos juntos. É um prazer ter você aqui comigo, Wellington Borzani. O prazer é todo meu, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar trazendo o ser humano para uma área corporativa. Muito bom. A nossa segunda convidada dessa conversa é uma especialista em pessoas. Ela é responsável pela supervisão dos subsistemas de RH, medicina ocupacional, indicadores de processos de gestão, é a coordenadora da RH da Ripcur, que é uma empresa australiana fabricante de surfwear, hoje parte do grupo Kathmandu, né? Kathmandu, perdão, que é uma grande global. É pós-graduada em psicologia organizacional, juntando conhecimentos humanos e de negócios, que serão fundamentais para esse papo. Seja bem-vinda a essa conversa, Tânia. Oi, Fernanda, eu que agradeço o convite aí de poder estar participando, dividir esse momento aí tão especial e desafiador para todos. É verdade, bem desafiador. E para a gente começar essa conversa sobre pessoas e sua relação com o trabalho, é preciso dizer que tudo mudou. Aliás, nós estávamos falando disso um pouco antes, né? Seja para os profissionais administrativos ou para aqueles que trabalham em atividades essenciais. Todos tiveram suas rotinas alteradas, não houve exceção. Então, eu queria saber de você, Tânia, que lida com essas duas realidades. Como vocês, lá na empresa, estão conduzindo as pessoas diante dessa situação extrema? Então, na verdade, Fernanda, quando tudo começou assim, a gente teve que se adaptar rapidamente, né? Desde janeiro do ano passado, a nossa matriz, que fica na Austrália, e temos sedes no mundo inteiro, então, assim, Europa, Estados Unidos, já falava-se do Covid. Nossa, muito antes do Brasil? Sim, bem antes. Em janeiro, a gente já começou a receber comunicados de como conduzir algumas viagens aos nossos colaboradores. Então, eu tinha que não deixar os colaboradores fazer viagens, e aqueles que estavam fazendo viagem em férias, eu tinha que, no retorno, deixar os 7 dias fora do escritório, isso em janeiro. E na época, a gente recebeu essas orientações e pensando, nossa, isso não vai chegar aqui, né? E aí, quando foi em março, a pandemia bateu a nossa porta. E aí foi aquela mudança. A gente teve que se adaptar rápido para colocar toda a nossa operação em home office. Como a nossa operação é varejo, lojas, a gente depende dos decretos de cada região. Então, assim, quando fechou o comércio, fecha-se as lojas. E toda a nossa operação do administrativo é home office, então é dar apoio aos colaboradores, o suporte com equipamentos e dar suporte à liderança para poder gerir essa equipe remotamente, porque foram várias mudanças, né? Então foi feito tudo muito rápido, assim, e fomos se adaptando no dia a dia. De quantas pessoas aproximadamente a gente está falando, Tânia? Hoje, na ocasião, a gente estava em torno aí de 120 colaboradores, né, com lojas, com tudo. Hoje a gente está em torno aí de 100 colaboradores. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Não é pouca coisa, né? Para de repente mudar tudo. Sim, sim. E o Wellington, você que atendeu muitas pessoas ao longo deste ano, pode nos contar como as pessoas estão lidando com essa mistura de vida pessoal e profissional no mesmo ambiente? Além de tudo, ter medo, né, de ficar doente. Olha só. Você tocou num assunto muito importante. Eu vou até pegar um gancho também com o que a Tânia falou, né?
tudo aconteceu e a Tânia disse, né, isso não vai chegar aqui, né? E a nossa fantasia que sempre vai de encontro com o real. Então, assim, essa coisa que a gente fala da mistura, né, do profissional com o pessoal, isso, na verdade, não existe, né? Você é um só, você não deixa você em casa para ir trabalhar. Não, você vai... Então, assim, isso sempre existiu, mas como a gente tinha um local, então você se deslocava, isso te dava aquela simbolização de lá eu sou uma pessoa, aqui eu sou outra. Lá eu trato de uns assuntos, aqui eu trato de outros. O que aconteceu com a pandemia? Trouxe tudo para o mesmo lugar. Então, você não tem mais aquela forma... Como é que agora eu faço? Como é que eu tomo meu cafezinho junto com meu filho na cozinha? Como é que eu vou trabalhar no sofá se a minha esposa já está fazendo home office lá? Eu vou para o quarto. Então, assim, mudaram-se as posições. E toda vez que muda-se as posições no tabuleiro da vida, muda-se, isso traz muitas emoções, né? E essas emoções é que são difíceis para o ser humano lidar. Então, assim, o ser humano teve que, de repente, se adaptar de uma forma brusca, né? De uma forma cruel, e teve que fazer isso do dia para a noite. Então, assim, tiraram todas as simbologias que significava segurança para esse ser humano. Então, assim, é claro que é evidente que quem chega na clínica chega com uma sensação de desamparo, uma sensação de abandono, né? E uma sensação, a quebra da fantasia de controle. Nós sempre criamos aquela fantasia de controle, porque nós estamos em controle de tudo. Tenho tudo planejado, né? Tanto na parte familiar quanto na parte profissional. E isso foi tirado, foi arrancado, né? Sem nenhum tipo de diplomacia. Foi rápido, pronto, vai lá, vai e faz, né? Outro ganchinho aí com a Tânia que falou para a gente. Tivemos que nos adaptar muito rápido à realidade. Então, aquela coisa de você vai, né? Não acha que, calma, não é assim, calma, não é tão grave assim. Isso tudo são formas que o ser humano encontra para lidar com a realidade, gente, porque realmente é uma realidade muito cruel e muito fria, muito difícil. Então, assim, as pessoas vão criando mecanismos, estratégias emocionais para lidar com essa realidade. Então, o que eu recebi muita demanda foi desse ser humano que tem uma dor, que às vezes não sabe descrever qual é essa dor, mas que mudou tudo na vida dele. Essa mudança foi muito brusca. Toda mudança a gente sabe que tem um processo, né? Essa não teve como. Nós estamos ainda, acho que, no meio dessa mudança, né? Sim. Nós ainda estamos nos adaptando, né? Tem pessoas que ainda estão no looping, ainda não aceitaram isso, né? E já faz um ano, né? Então, assim, isso vai permanecer enquanto essa pessoa não aceitar essa mudança do nosso hoje. O nosso hoje é esse. Nós estamos aqui fazendo uma reunião que está sendo, né, mostrada para o Brasil todo, para o mundo todo, que vai ficar gravado. E aqui, né, eu aqui no meu consultório, a Tânia na casa dela, você no escritório, então cada um no seu local, né? E que é diferente do local que a gente tinha antes. Interessante. Você colocou algumas palavras, Wellington, que eu achei, Sim. que eu destaquei aqui: segurança, desamparo e estratégia. Aqui no escritório, nós acompanhamos o desafio de muitas empresas. E até mesmo o nosso, né, desafio de garantir o conforto, a segurança, de criar estratégia para esse trabalho remoto. Agora eu vou perguntar para a Tânia. Em uma empresa, Tânia, que além da área administrativa possui loja em todo o país, lojas fora do país, aqui eu acho que é o mais complicado, né? Porque hora abre, hora não abre, quando abre a jornada é reduzida. Como vocês garantiram que o trabalho pudesse ser executado e executado da melhor forma? Assim, que vocês conseguiram passar alguma estratégia para os seus empregados? Então, a gente começou a trabalhar com a liderança muito forte, assim, para dar o apoio às equipes, principalmente das lojas, né? Então, a gente passou a fazer as reuniões aí, videoconferência, semanalmente com as equipes. As lojas, na verdade, a gente depende realmente da realidade de cada região. Então, se o shopping fechava cedo,
eu fechava cedo, não poderia ser de outra forma, né? O que aconteceu em muitos momentos onde estava-se período críticos, a gente trocou o Vale Transporte pelo Uber. A empresa fez o cadastro, né, do Uber e a gente fez com que os colaboradores fossem de Uber para o trabalho. Outro ponto que a gente também colocou dentro das lojas, que esse foi o pessoal que ficou trabalhando mesmo, né, presencial. A gente passou a fazer a medição de temperatura, sempre conversando com eles, qualquer sintoma, dor de cabeça, febre, comunica ao RH, comunica ao gestor. Se um colaborador meu tivesse febre, ele já comunicava ao gestor, a empresa encaminhava para ele fazer o teste, deu positivo, eu fechava a loja e ninguém trabalhava, eu testava todos os meus colaboradores. Então, essa foi uma maneira que a gente encontrou de estar cuidando ali dos nossos colaboradores, porque nesse momento, realmente, o que importava é a preservação e saúde dos colaboradores, né? Uns que ficaram trabalhando administrativo em home office, todo aquele apoio aí que o Wellington também colocou bem, né? Tipo, a mudança foi rápido, tivemos que se adaptar, mas eu tinha colaboradores que as crianças eram pequenas e as escolas fecharam. Então, eu tinha colaboradores que eu atendia que falavam assim, eu estou me sentindo culpada, porque a minha filha fica no celular o dia inteiro, porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, e aí você tem que estar bem próximo ali, quase que diariamente, conversando com aquele colaborador e trabalhando na flexibilidade. O que a empresa fez? Olha, você não precisa trabalhar ali o horário engessado, né? Porque realmente ela tinha que dar o apoio, tem toda uma rotina dentro de casa, é o almoço que precisa dar para as crianças. Então a gente foi trabalhando dessa forma, assim. Aos que estavam trabalhando presencial, né? Foi o Uber, transporte, e os outros faz mais nesse apoio aí da liderança, do psicológico. Tenho certeza que fez toda a diferença isso. E já que a gente entrou nessa questão de saúde, de preservação da saúde dos trabalhadores, eu queria saber uma coisa, Wellington. A gente sabe que o correto é que as empresas tenham esses cuidados, né? Que mantenham as condições salutares que ela tem na empresa, no local de trabalho físico, no trabalho em casa. Que respeite regras como, por exemplo, de ergonomia no home office. Mas também sabemos que nem todos conseguem, né? Como vocês bem colocaram, a gente foi convidado e jogado a essa situação, não teve o tempo de amadurecer tudo isso. Aí eu te pergunto, essa qualidade física de trabalho, ela pode interferir na saúde mental do empregado? Ou melhor, você já teve ou atendeu alguém, algum empregado, teve algum paciente seu reclamando de receio de conversar com o gestor sobre essas questões, sobre como solicitar cadeira, mesa, ou até mesmo o álcool, algum equipamento de trabalho que ele se sentisse um pouco mais seguro? Ou empregador, a gente está falando muito de empregado, mas e os empregadores? Vocês deparou, atendeu com algum empregador preocupado em colocar os seus empregados em risco? Então, Fernanda, eu sempre falo, eu até me acho repetitivo, mas eu acho que isso é importante a gente repetir. O homem é um ser biopsicossocial. Então, tudo que se refere ao seu ambiente, à sua saúde mental e à sua psíquica, interferem e interagem entre si. Então, é claro, tem um problema de saúde, vai interferir no meu psique, e o meu psique vai interferir. E nessa pandemia, todos esses pontos foram atacados. O social, o psique e o físico. Então, é claro, é óbvio que vai influenciar sim, porque você já está indo para uma situação adversa, que muitas vezes você não aceita ir, então tudo vai ser um mecanismo de defesa para você não aceitar aquela situação, e então pode ocorrer sim do trabalhador ter um local que não seja adequado e que vá interferir na sua saúde, na sua forma de trabalhar, na sua produtividade, com certeza, né? Quando você fala sobre eu ter um paciente chegou com esse ponto específico, esse ponto específico não, de falar com o chefe, né? Mas a gente pode trazer aí o medo, né, de fazer essa requisição,
porque eu não sei se eu posso, eu não sei se eu posso fazer isso, né? A gente fala muito em psicanálise contemporânea na parte de responsabilidade para consigo mesmo. Então, o paciente deve ter essa responsabilidade de falar, poxa, isso está me afetando, vai afetar meu resultado, vai afetar minha produtividade. Então, uma conversa com o líder é sempre muito bem posicionada. Mas, né, eu não tive esse caso específico. Eu tive muitos pacientes com medo de serem, né, mandados embora. Então, assim, fazendo tudo o que eles podiam fazer com a fantasia de que eles iam ser mandados embora, né? Que às vezes essa fantasia não é nem uma probabilidade, né? Mas isso aumenta, né? Se expande quando você tem tantas pessoas ficando desempregadas, tantas empresas que não são humanizadas, né? Que têm uma política mais rígida de trabalho. Então, assim, você sabe que existe toda essa relação entre líder e liderado. Então, tudo isso era motivo para causar o medo. Então, assim, ele tinha medo de requerer o que ele precisava, né? Então, ele vinha com uma dor, mas aquela dor ele não conseguia expressar para o seu superior, para o seu líder. Eu até congratulo a empresa da Tânia, a Ripcur, porque é uma empresa humanizada que pensa, né, nesses detalhes, que é o acolhimento desse ser humano que está tão perdido, né? Então, isso dá um acolhimento e também traz esse ser humano a olhar a empresa um outro olhar, né? Um olhar de, não, é parceria, né? Vamos juntos conseguiremos passar por esse tempo, né? Então, isso foi muito evidente. Isso houve bastante a demanda na clínica. O curioso é que a gente sempre fala do empregado, né? Até acho que eu fiz uma pergunta tão longa que o fim se perdeu. Mas a gente tem que lembrar que as empresas, elas são feitas de pessoas, né? Ela tem um CNPJ, mas quem comanda é um CPF. Nós estamos falando de relações humanas. E o empregador, né? Ele também não passa por uma situação. E agora, o que eu faço com todos esses empregados? Ótima colocação a sua. Eu vou te cortar um pouquinho, porque isso foi uma ótima colocação. Eu acho que injustamente, né, a gente às vezes põe um olhar só no colaborador, a gente esquece do líder, a gente esquece do CEO, a gente esquece daquele que está ali no comando de tudo e tem que tomar decisões, e atrás dessas decisões eu vejo muita culpa, né? Eu tenho que demitir tantos funcionários para conseguir salvar, eu tenho que demitir 3 para conseguir salvar 10. Então, isso veio na clínica, isso eu presenciei na clínica muitas vezes, como é que eu faço? Eu não sou eu sou um CNPJ, eu preciso, eu tenho a responsabilidade, eu tenho uma carga de 100, 300, 1000 pessoas nas minhas costas. Então, como é que eu vou lidar com isso? Então, aí essa culpa era muito trabalhada na clínica, né? Porque é uma situação real que nós temos que enfrentar e não adianta a gente tentar fugir. Então, assim, o líder também é muito afetado. Então, assim, o líder, em primeiro lugar, é aquele que muitas vezes ele se exime de procurar ajuda, com medo, né, de mostrar fraqueza, mas os programas de mentoria, consultoria, são sempre muito bem aconselháveis para esse líder, para ele manter o emocional e conseguir, né, comandar toda essa estrutura. Tânia, na RIP nós tivemos alguma situação divergente entre a decisão dos líderes do Brasil dos demais, ou está todo mundo com essa sensação de acolher mesmo os empregados, estamos todos juntos num barco, navegando em algo diferente, novo e perigoso até para a gente? Sim, não, eles estão lá fora, eles dão super, assim, estão apoiando desde o início, o próprio home office também, eles estão preservando realmente a saúde do colaborador. O pessoal do administrativo não voltou desde março do ano passado. Nós estamos trabalhando em sistema assim, home. Eu trabalho hoje no híbrido assim, se eu tiver uma contratação, eu até vou para o escritório. Então, eles deram esse apoio desde o início. A política foi global, assim, para todos os países.
conforme volta, só quando realmente o país tiver condições daquela área todos voltarem a trabalhar. A não ser realmente as lojas, né? Que aí as lojas não tem jeito, elas voltam. Você falou de ajuda, de manter emprego. O Wellington também colocou essa situação da preocupação. Nós tivemos aqui, como é sabido por todos, que nessa tentativa de manter essas relações de trabalho, diante de toda essa realidade, desse nosso novo normal, né, que o governo soltou algumas medidas provisórias, que permitiram redução de salário, redução de jornada, antecipação de férias, enfim. Fez há um ano atrás, fez agora novamente, e a gente vem acompanhando aqui no escritório esse desafio, né, das empresas em manter esses postos de trabalho e até adequar essas medidas provisórias da melhor forma para elas. Vocês chegaram, Tânia, a utilizar alguma dessas medidas? Sim, utilizamos. Eu agradeço aí também a do Adtonet, eu vi que a doutora Débora Pichetti está aí presente. Ela nos apoiou o tempo todo, tudo quanto é dúvida, né? Porque era novo, até para todos os RHs, essa medida provisória, né? Era um fato novo. Então, nós utilizamos a redução de jornada, mesmo porque as lojas, o shopping, às vezes abriam 4 horas, teve shopping que abria 3 horas, então nós utilizamos a antecipação de férias, principalmente nesses casos das mães, a prioridade era as mães para poder estar se adaptando, então nós utilizamos a IBP o ano passado, esse ano nós não precisamos utilizar, então no início foi utilizado sim, aí todas as medidas. Que bom, que ajudou, né? Então, ajudou. O objetivo era ajudar para poder manter, né, os colaboradores, postos, né? Isso. Então, utilizamos, e até a antecipação das férias para ajudar nesse caso. Porque eu costumo dizer que isso não é o home office. O que nós estamos vivendo não é o home office. Home office não é isso. Isso é uma adaptação. Por quê? Porque você está dividindo aí a sua casa, seu escritório com o escritório do seu esposo, com a escola do seu filho, com mais o inglês, o balé do outro filho. Então, é uma adaptação. Dentro da sua casa, você tem todas as vivências ali no dia. E fora a vida pessoal, né? Tudo misturou. É verdade. Né? Então, esse não é o home office. Você falou que usou da redução de jornada, né? E também das férias. Uma das flexibilizações que a MP trouxe na legislação trabalhista, mais questionada, e acho que eu posso dizer que também que uma das mais utilizadas foi a antecipação das férias. E aí me surgiu uma questão aqui, Wellington. A gente sabe o quanto o descanso é importante para se renovar, né? Quantos os empregados esperam muitas vezes para viajar, encontrar família. Como essa antecipação de férias foi recebida pelas pessoas? Você ouviu muita queixa sobre isso? Você acha que isso pode no futuro trazer alguma consequência? Não, sem dúvida o descanso é muito importante, né? Muito importante, principalmente agora, né? Porque, como a gente falou, tudo é interligado. Então, mais descansado eu estou, mais produtivo eu sou. No entanto, Fernanda, é muito interessante, porque a gente pensa assim, toda vez que você pensa em férias, todo mundo imagina o mar, onda, né, viagem, e agora Sol, você vai né? ter férias dentro da sua casa. E aí vem aquela questãozinha que eu vou trazer novamente, o medo, né? Por que ele está me dando férias? Ele vai me demitir depois? Por que ele está me dando férias? Eu não sou necessário? Então, assim, produz todos os tipos de sintomas no funcionário. Muitas vezes acabou, né? O que eu vou fazer agora? É só uma antecipação de férias, né? Mas como é que eu vou fazer com tanta criança em casa? Meu Deus, meu filho vai me deixar maluco aqui em casa. Isso não é férias, tá? Então, tudo isso, né, vem para a mente do ser humano. Claro, é um novo cotidiano. E eu amei a Tânia quando ela disse que isso não é home office, né? Porque realmente é uma confusão home office, né? Porque realmente se confunde muito, né? Férias, eu vou ficar aqui sem trabalhar, em casa, sem nada para fazer, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que conversar com as pessoas, eu vou ter que interagir com os meus filhos, eu vou ter que interagir com a minha mulher, vou ter que lavar louça, né? Então, assim,
todas essas questões eu acho que foi, mas eu também tinha muitas pessoas que estavam precisando muito de férias, né? As pessoas chegavam lá esgotadas, não só por causa do físico, mas por causa do emocional. Então as pessoas falavam, a gente precisa, a gente está numa produção muito forte, mas a gente está precisando de férias, mas ao mesmo tempo sempre em paralelo com esse medo, né? Essa pandemia trouxe essa instabilidade, né? E então é muito interessante, né? Quando você pensa, tá, eu tenho um benefício para você, mas que às vezes pode virar algo que vai te trazer sofrimento, né? Então esses dois sentimentos eles correram em paralelo. A gente pode entender que o mesmo aconteceu com essa antecipação de feriados, porque na verdade é um feriado que alguns anteciparam, outros não anteciparam. Feriado é o dia que eu vou para o parque está fechado, é o dia que eu vou, sei lá, para um restaurante diferente, não tem restaurante. Eu acho que tudo. Pode falar, desculpa. Eu acho que tudo está muito relacionado com essas novas sensações, novos cotidianos, novos né, sentimentos que nós estamos tendo. Tudo isso, para nós, é muito novo. Para o ser humano, é muito novo. Nós nunca tínhamos passado o período de tanta rigidez, de tantas mortes, de tanto sofrimento. Então, tudo isso, ele provoca no ser humano uma confusão de sentimentos que ele tenta se organizar, mas não é como antes. Então, assim, como você falou, tem feriado, o que eu vou fazer no feriado, né? Aí eu fico triste porque eu não posso sair, né? Tem alguma forma, é como nós estávamos conversando um pouco antes da gente começar a live, que você falou que as pessoas não tinham, a pessoa ligava para você e falava, eu não tive o que fazer hoje. E você falou, nossa, eu não entendo como uma pessoa está dentro de casa, não tem tanta coisa para fazer. Tem, só que o sofrimento é muito grande e ele não deixa essa pessoa olhar para isso. Então, eu estou muito mais focado no meu sofrimento, né? No estar preso dentro de casa. Então, eu não consigo abrir um pouquinho meu olhar e ver que, poxa, dentro de casa existem alternativas, né? Eu posso fazer uma coisa, eu posso ser feliz aqui dentro de casa, dentro do que eu tenho hoje, né? Eu tenho só isso. Muitas vezes é só isso que a gente controla, é o seu estado emocional no hoje. Então, eu acho que é bem essa capacidade do ser humano se permitir olhar e ver que temos algumas alternativas, sim. Né? Às vezes as pessoas falam, tem nada, mentira, não consigo ver. Interessante que eu estava... não consigo ver, porque você está muito soterrado e muito focado no sofrimento. Então tem que se permitir um pouquinho, sair um pouquinho dali, olhar um pouquinho de lado para ver que não, olha, pode ser que existe uma alternativa. Né? Então isso... Se tivesse que aconselhar alguém, eu falaria dessa forma. Né? A psicanálise tem muito disso em perguntar, questionar, provocar. Então, eu provoco nessa questão. Né? Será que não tem alternativa? Você me provocou a provocar a Tânia, quando você falou de controle. Provoque. Tânia, como a gente controla essa antecipação de feriados aí? Que uma hora é feriado, imagina você que é Brasil todo. Então, um lugar antecipou, no outro lugar antecipou, tem cidade que sim, teve cidade que não, dentro do mesmo estado. E o controle disso? Agora vamos para a parte operacional. As pessoas em casa, os empregados vão tentar controlar suas emoções, mas e o gestor? Como controla isso? É para ficar doidinho, não? Nós criamos, na verdade, foi uma política interna, assim, da empresa, vamos acatar ou não o feriado, vamos dar depois, e assim, realmente, a gente antecipou, né, antes uma preocupação que a Ripco teve com os colaboradores foi sempre de dar esse ambiente, esse espaço com uma segurança psicológica. Eu acho que, né, o Wellington falou bastante sobre isso, então, assim, nós passamos a fazer com frequência apresentações de resultados para saber em que momento estava a empresa, para ele saber que ele não ia ser mandado embora, né? Que na verdade a empresa estava antecipando as férias, né, por conta, mas que ele não ia ser mandado embora. Isso aconteceu também agora na antecipação dos feriados. Então, eu acho que isso ajudou nessa recepção do colaborador com a informação, a gente vai dar férias, agora é antecipação de feriado.
Então foi bem bacana, assim. Não Interessante. problema. Você comentou que você mesmo só vai à empresa, eventualmente se precisa ter alguma contratação. Como estão as contratações? Com essa questão agora de sem limites, né? Como eu comentei com vocês há pouco, nós temos advogado em Minas Gerais, que atua com a gente, muito bem, obrigado, né? Nós temos cada vez mais, nós já tínhamos clientes fora do Brasil, em todos os estados, mas agora cada vez mais a gente está ampliando isso. E eu tenho visto muitas pessoas mudarem de empresa. Sim. Por conta do home office, parece que não tem mais. Eu não tenho preocupação se o cargo que eu queria está em outro estado. Eu não preciso mudar para lá. Vocês têm sentido isso? Agora eu vou deixar para os dois, quem quiser falar. Sim, hoje todo o nosso recrutamento está sendo online, então eu faço as entrevistas, todo o processo aí online, isso facilitou bastante. Tivemos algumas contratações, até teve uma assim, que chamou bastante atenção, ela já havia sido nossa colaboradora há um tempo atrás, ela estava morando em Londres. Quando chegou a pandemia, ela estava passando férias no Brasil e ela falou, não vou mais retornar para Londres, só vou lá pegar minha mudança. E na ocasião nós estávamos com uma vaga em aberto. Ela entrou em contato, nós fizemos a contratação dela e ela morando em Londres. E Olha que legal. Até ela retornar para o Brasil. Então, assim, teve esses casos sim. Hoje eu vejo que é um diferencial. Quando eu faço recrutamento, muitos candidatos me perguntam, mas vai ter home office? Eu preciso estar em São Paulo todos os dias? Hoje essa busca também por qualidade de vida. Eu percebo que acho que com a pandemia também, muitas pessoas, o Wellington falou, aquela maneira de se reinventar, muitos adotaram animais, outros passaram a adotar plantas, cuidar de plantas. Então, as pessoas estão numa busca, né? Numa busca por qualidade. E isso também junto ao trabalho. Então, assim, amanhã, o futuro, vai ter home office? Então, eu vejo que isso também tem acontecido bastante aí nos processos. Wellington, você tem atendido alguém fora? Aumentou seus pacientes geograficamente falando? Então, eu tenho uma perto de Sorocaba, eu tenho uma no Guarujá, eu tenho uma que na freguesia do Oca, que é muito longe, seria muito longe, né, do consultório, né? E a gente conta, e também houveram aqueles pacientes que, por não poderem fazer aquele acolhimento presencial, pararam de fazer a análise, porque é aquilo que eu sempre falo, você tem que ver a alternativa, né? Você tem que estar aberto e se permitir, né? É muito interessante quando a Tânia fala sobre foi um diferencial, né? Quantas pessoas e quantas empresas conseguem falar dessa forma, né? Ou as pessoas também ficam pensando, não, ainda vai voltar, ainda vai conseguir voltar. Eu acho que é interessante a gente olhar para o hoje. O hoje é esse. Existem muitas ferramentas, né? Existem muitas formas de você olhar para o seu hoje. É só se permitir. Então, assim, eu tive, sim, um aumento de pacientes devido à pandemia. Existiram pacientes até que perguntaram, você faz online? Né? Como assim? Hoje está tudo online, né? Então é difícil para a gente, pessoal, foi muito rápido. Então a gente está assimilando, então dá para compreender, né? Essa adaptação, né? Gente, eu vou pincelar aqui algumas perguntas porque o chat está bombando. E eu também quero perguntar mais para vocês, e o nosso horário está passando muito rápido, muito rápido. Eu vou começar com você, Tânia. Da Tânia, você comentou que hoje estão trabalhando em sistema híbrido, mas vocês estudam a possibilidade disso ser incorporado na organização? Sim, a gente pensa num futuro aí que provavelmente é pelo menos de 1 a 2 dias na semana. Ainda não tem nada certo, não tenho nenhuma política escrita. A ideia é ter uma retomada para agosto e na retomada já ser um sistema híbrido, assim, aos poucos voltarem alguns departamentos, mas a gente estuda, assim, a possibilidade do híbrido. Wellington, sua vez, hein?
Como estabelecer e diferenciar horário de trabalho e horário livre? Estabelecer um limite do que é casa e do que é trabalho, já que às vezes as coisas acontecem no mesmo tempo e no mesmo espaço. Fácil essa, hein? Fácil. Facinho. É engraçado, né? Quando uma pessoa nos casos da clínica, eu, como psicanalista, quem já faz psicanálise e conhece, a gente não dá conselhos nenhum na parte ali. Nos meus programas de mentoria, né? O que eu sento com a pessoa e faço é a busca por estratégias. Você tem uma situação desafiadora na sua frente. O que você vai falar? Quais são os sentimentos que você tem? Primeiro, vamos trabalhar com as emoções, né? Então, eu tenho ali um home office. Não, tá tudo bagunçado. Peraí. Tá tudo bagunçado é o medo de arrumar. Vamos arrumar, né? Dá para arrumar? Dá. Dá para ter uma disciplina? Dá. Mas aí vai depender muito do que eu falei, da pessoa, da capacidade da pessoa, do paciente se permitir, né? Então, quando se permite, tudo bem, né? Não pode se fazer nada brusco, tá, pessoal? Tudo brusco não dá certo, vai dar certo só por um período, depois ele cai. Então, tudo tem que ser feito com fases, com o seu vagar, com o tempo que for necessário para aquilo se solidificar, né? Se você faz essas construções muito rápidas, elas não são muito seguras. Mesma coisa com isso. Então, quer dizer, dá para a gente separar? Dá. Né? Então, assim, como nós somos muito visuais e nós temos muito essa visão de território, é interessante um espaço da casa, você criar o seu home office, você cultivar aquele lugar como o seu home office. Isso tudo é uma mensaginha lá para o seu inconsciente falando, olha, aqui vai ser o meu home office. Tá? É engraçado, Fernanda, mas as novas gerações elas não têm muitos problemas com isso, porque elas já estão num regime mais interativo com essa realidade, tá? Então, assim, o isolamento, sim, é ruim, mas essa visão de home office, trabalhar, isso eles não têm muito mais. Isso são as gerações anteriores que têm mais essa visão que foi introjetada, né? De o trabalho é fora de casa. Então, acho que a Tânia tinha falado isso, que lá fora era muito comum, né, Tânia? Exato. De fato, assim, as viagens que eu fiz, era muito comum você vir e tomar um café e as pessoas estarem trabalhando no café. Exato. E ninguém olhava recriminando ninguém, era muito comum, era a jornada de trabalho dele ali, né? Tem mais uma pergunta para ti, Tânia. A Tânia comentou que a empresa dela flexibiliza a jornada de trabalho. Uma atitude muito pensada no bem-estar da pessoa. Sim. Porém, a legislação trabalhista ainda costuma punir o empregador, mesmo quando ele procura favorecer a pessoa. Minha pergunta é, vocês tiveram alguma reclamação trabalhista no sentido de jornada de trabalho excessivo? Por exemplo, a pessoa quis se aproveitar da situação para dizer que fazia horas extras sem remuneração? Você teve algum processo? Não. Eu posso te ajudar na resposta. Não, a gente não teve. Quando a gente fala de flexibilidade, na verdade, assim, hoje até o horário da entrada não é tão engessado. Hoje eu tenho equipes que começam a trabalhar às 8 da manhã, eu tenho equipes que começam a trabalhar às 9 da manhã. E cumprir essa jornada aí de 8 horas, 40 horas semanais, entendeu? Então, existe essa flexibilidade ali, o horário do almoço, não necessariamente, então é sempre alinhado com o gestor, aquela 1 hora, né, de almoço. Então, assim, antes no escritório ele saía sempre meio-dia, não, em casa, talvez por conta da filha, ele vai sair a 1. Então, quando a gente fala em flexibilidade, é não ser esse horário aí, né, engessado, mas, claro, tudo dentro da legislação. E quantas horas, não, a gente, né, o limite é 2 horas extras, não pode passar, a gente não teve nenhum caso, mesmo também porque hoje existe a marcação de ponto eletrônico, né, então não teve nenhum. Eu vou te ajudar um pouquinho aí, completar a resposta para o Hugo, Tânia, que quando a gente está falando em home office, a gente hoje ele já é previsto em lei. Então, você estando em casa, não tendo fiscalização, não tem que falar em hora extra. Sim. Tá? E tem muitas empresas pensando nesse bem-estar do empregado, aumentando o horário de almoço. Então, se você tinha esse horário do meio-dia a 1, passa a ter das 11h30, para que você possa cozinhar na sua casa. Porque quando a gente está no escritório, está na empresa, tem horário, você sai, vai para o restaurante, come, não tem tarefa a ser feita.
tem almoço, não tem louça. Aliás, cá entre nós é uma maravilha, né? Quando você está em casa, tudo isso surge. Então, assim, Hugo, a gente tem que prestar atenção se a gente está fiscalizando. Como que a gente está trabalhando isso, tá? Que aí existe, sim, aqueles mal intencionados, mas se você estiver certinho, você consegue fazer a sua prova e eles não vão ganhar nada. Wellington, tem mais uma para você, que depois eu quero fazer uma para os dois, tá? É a Érica que está perguntando para o Wellington se você acha que no atendimento online a terapia é tão efetiva quanto presencial. Se você, né, começar a pensar que a terapia é um processo introspectivo, né, que você faz, porque a terapia é do indivíduo com o indivíduo mesmo. O psicanalista, ele está ali como um guia, né, como um mediador dela e do inconsciente. Então, assim, muita gente fala assim, eu vou lá falar com o meu terapeuta, ou eu vou lá falar com o meu psicanalista, você não vem falar nada para ninguém, você vai lá falar coisas para você. Então, se você pensa no processo de autoconhecimento ou de tratamento da psicanálise em terapia, você pensa que é um processo introspectivo. Então, não é necessário você estar presente. Existem, sim, os pacientes que sentem essa necessidade. Eu respeito, porque a gente tem que respeitar a dor de cada um e como é que cada um simboliza tudo isso, né? Mas, por exemplo, existem pacientes que simplesmente a gente faz com a câmera desligada, porque se você estiver num divã, você não vai olhar para mim, né? Então, tem pacientes que precisam olhar para você, eles precisam ver que tem um olhar. Então, tudo isso é trabalhado em psicanálise, né? Mas eu não tenho problema, não tem problema. Quem pode impor algum problema, alguma restrição, é o paciente. Então, se o paciente fala, não, eu não consigo, eu já provocaria ali, será que isso não é um mecanismo de defesa para você não fazer a terapia, né? Ou, por que você não tenta? E vê como é, tá? Não tem problema nenhum, a psicanálise pode ser feita, sim, tanto porque, como tudo muda, né, essa visão também muda. Então, assim, por que não? Né? É um processo que é psíquico, né? Quem disse que não é possível? Não é, Wellington? Quem disse? Quem disse que não é possível? Né? Mas uma pergunta para você, Tânia. Eu acho que hoje vocês não sairão daqui. Se a empresa tem... pergunte para a Tânia se a empresa tem percebido um aumento de produtividade do trabalho home office versus presencial. Houve ganho nessa questão? A gente percebeu, assim, algumas equipes mais foco, né? Outras equipes, a gente percebe-se que precisa dessa troca, dessa informação. Por exemplo, a gente tem uma equipe que é a que traz, assim, que sente mais dificuldade, que é a que desenvolve o produto, a nossa coleção. Eles precisam muito da interação. Então, eles falam, assim fica difícil. Agora, outras equipes, o financeiro, que precisa de mais foco, nossa, os gestores dessas áreas super elogiam, assim. A gente percebeu que algumas equipes, eu particularmente, eu também, assim, eu acabo tendo mais foco, porque você não tem tanta distração, não vem ninguém bater na sua sala, né? O Wellington comentou há pouco, né? Não tem o cafezinho, né? Exato. Toda hora a gente para para tomar um cafezinho, falar com o colega ali do trabalho, não tem. Você está sentado ali e você fica, né? Exato. Wellington, mais uma, tá? Que tipo de transtornos mentais você tem observado desde o início da pandemia? No caso, que caso tem aparecido com mais frequência nesse período? A depressão e os transtornos alimentares, né? Na As verdade, pessoas comem mais? Se for isso. as pessoas estão correndo, né? Buscando a fuga, porque, como eu falei para vocês antes, a rotina, ela propiciava essa fuga, né? Então, se eu tenho algum conteúdo, a rotina está ali, eu não vou olhar para esse conteúdo. Quando você parou, você focou, você está ali dentro do, né, do real, não tem como você fugir. Então, para onde você vai fugir? Vamos fugir para comida, vamos fugir para bebida, né? Então, e quem não tem o que fugir e não aceita, tem muita dificuldade. Os processos depressivos, né? Então, todos esses... E assim,
quando você já tem um gatilhozinho, tá? Para algum transtorno, qualquer situação adversa, aperta aquele gatilhozinho, tá? Então, assim, alguém que já tinha propensão a ter depressão, dentro dessa situação, vai ter o gatilho, então isso começa a vir à tona, tá? Então, o que eu vi muito foi isso. Só para constar, chocolate não é fuga, né? Isso já faz parte, faz bem, Depende, né? será que não é? Ai, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou emendar e vou começar a responder, porque eu acho que não entra muito bem, e vou terminar contigo, tá, Tânia? A pergunta é da Cristiane Fernandes, que pergunta o seguinte: existe alguma forma de controlar os horários de trabalho de quem está em home office? Existem várias. Existem sistemas, existe forma do login, várias. Aí eu completo a pergunta: vocês utilizam alguma, Tânia? A gente utiliza o sistema de ponto online, né? Então, o colaborador, no início da jornada, vai lá, faz o lançamento do horário que ele está iniciando, na pausa do almoço, no final. Agora, sim, e aí você vai medir pela produtividade. Agora, se ele foi lá, fez o login e saiu da frente do computador, isso realmente a gente não tem como controlar, né? A gente costuma dizer que um fator também que foi muito importante nessa relação de RH, gestores e colaborador foi o fator confiança, né? Então, isso foi um fato assim que a gente percebeu, assim, o quanto a gente tinha que estar próximo da equipe, passar essa segurança, pô, porque eu não tenho como controlar se realmente ele só fez ali a marcação de sistema e saiu, né? Se a gente for até analisar um pouco a fundo essa questão, eu não controlo também quantas vezes ele vai ao banheiro, quantas vezes ele vai tomar café. O fato de estar presencial, acho que isso que você falou de produtividade é essencial, né? O que você está produzindo? Né? Eu vou ler mais uma pergunta, as demais eu prometo que depois eu encaminho, a gente encaminha para vocês as respostas. Eu vou mandar para vocês as perguntas, vocês, por favor, me respondam, eu encaminho para os solicitantes aqui, tá? E vou fazer mais uma deles e mais uma minha, para a gente fechar o nosso horário. Por enquanto, ó, excelente explanação. Já começou bem, ó. Será que o judiciário trata o pós-pandemia com tanta humanização? O que vocês acham? Qual o papel do RH, do jurídico e da psicanálise para evitar tanto impacto? E aí, ninguém quer falar? Aí, não, eu estava... Nossa, e o judiciário? Bom, vamos lá, eles também estão sofrendo a mesma coisa que a gente. Tem as audiências online, prazo suspenso, fórum fechado. Tá uma situação diferente para eles também, né? Nós aqui, agora eu vou falar dos advogados, se divide muito. Uns acham muito bom essa questão das audiências virtuais, porque você não precisa se deslocar, você faz várias, inclusive, ao mesmo dia, o que facilita a agenda do advogado e do juiz, mas, por outro lado, não tem essa questão humana. O olhar que o Wellington falou, o perceber que você falou, Tânia, a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade, se ela está sendo induzida ali ou instruída ali ao lado, né? Então, ainda existe uma insegurança muito forte em relação ao judiciário. Que a gente, e como vai ser daqui para frente, a gente também não sabe. Porque a gente não sabe como vai ser, se amanhã tem vacina, se não tem vacina, quando que a gente vai voltar. Então, assim como as empresas, o judiciário também está se adequando, os escritórios estão se adequando, as empresas estão se adequando, os empregados estão se adequando, está todo mundo no movimento, né? E imagino que todos no mesmo movimento, tentando se encontrar nesse mundo. Aí a pergunta é de vocês não fujam não. Qual o papel do RH e da psicanálise para evitar tanto impacto? Tânia, por favor, as mulheres primeiro, vamos lá. Joguei para você. Na verdade, assim, realmente, assim, o impacto a gente vai sentir daqui a um tempo mesmo, né? Eu acho que muitas coisas a gente, assim, principalmente aí, muita coisa que o Wellington colocou da saúde mental, hoje a gente ainda está distante de alguns colaboradores, então nem sempre o RH sabe o que aquele colaborador está passando, mas eu acho que futuramente... E aí eu acho que vai
vamos passar para uma outra parte aí, né, do cuidado ali, do encaminhamento. Já tive alguns colaboradores que procurou o RH nessa pandemia e a gente realmente encaminhou, assim, faz terapia, eu acho que o melhor, né, nesse momento, e isso eu acho que vai continuar aí. Acho que esse trabalho vai continuar. Olha, Tânia, a sua importância é muito, muito forte, porque quando a gente fala em RH, né, em empresas humanizadas hoje em dia, a gente vê o quanto isso diminui, né, o divã. Não que eu não precise de pacientes, mas é interessante, a gente aqui foca na saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, assim, é muito interessante, porque lidando, né, com as pessoas, com os seres humanos, a gente ainda vê que ainda existe uma demanda muito grande por empresas humanizadas, por RH humanizados, por profissionais de RH que tenham esse olhar humanizado para o ser humano, porque muitas pessoas ainda não, muitas empresas não propiciam isso. Então, parabéns para você, para a Ripcure. E quanto à questão da psicanálise, perguntar isso para um psicanalista, né? Eu vou falar, a psicanálise salva, né? Mas é sempre você tem que estar preparado. Então, todo mundo que vai tem que ir com as próprias pernas. Não é um processo. Eu sempre brinco, né? Eu falo, eu falo assim, eu sempre jogo a água no seu castelinho de areia, porque essa é a minha função. Então, né? sou. O psicanalista é desagradável. E, assim, quando você pensa em processo de autoconhecimento, todo mundo fala, nossa, estou fazendo um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento não é luxo, não é um processo legal, não é um processo de badalo, não. Autoconhecimento é um processo que exige muito do ser humano, muita coragem de enfrentar suas próprias sombras, seus próprios medos, que muitas vezes nem são tão grandes, mas precisam ser trabalhados, enfrentar o desconhecido, o vazio, o silêncio. Então, assim, é um processo que ele é chato de acontecer. Ele não é um processo que legal, olha, eu estou fazendo análise, né? Eu tinha uma paciente que falava, me sinto analisada. Aí, quando chega na sexta-feira, pronto, vai tudo abaixo. Então, não é um processo assim. E quem faz análise, você não vai ser um ser humano evoluído, você vai se compreender. Então, eu acho que quando você começa a compreender a pessoa mais importante desse mundo, você começa a lidar com os processos muito mais assertivamente, né? Então, o que a psicanálise propõe não quanto a tratamento, mas quanto a autoconhecimento, é isso, é você se autoconhecer para lidar com o real. Gente, tem muitas perguntas aqui. Eu não vou ler mais, porque senão a gente vai estourar muito tempo, mas só quero falar o seguinte, ler uma para vocês. Ó, não é pergunta, é uma afirmação. Ou é uma pergunta? Não sei. O papo está ótimo. Vamos fazer outro semana que vem? E aí, vocês topam? Bem bacana mesmo. Acho que foi bem bacana essa troca. E eu acredito que aí tenha outros profissionais que também às vezes estão passando por isso, né? Eu acho que é bem bacana essa troca de profissionais que você vê que está todo mundo passando por esse momento. Mas, bom, como eu falei, eu também queria fazer uma pergunta. Então, para fechar essa nossa conversa, eu queria falar do futuro. A gente jogou algumas coisas aí, não sei como vai ser, o judiciário também está perdido, mas a gente tem visto que muitas empresas, até te perguntaram isso, Tânia, estão mudando a forma de entender o trabalho. Muitas já afirmam que vão manter o home office, não estão falando nem da questão híbrida, querem ficar em casa. Estão contratando pessoas de outro estado, você chique contratou de outro país, não enxergam mais a necessidade da presença física na empresa. Aqui no escritório, por exemplo, a gente criou um projeto de compliance trabalhista digital, justamente pensando que daqui em diante a nossa realidade vai ser outra, de menor deslocamento, de menos reuniões presenciais, que de fato aquilo que a gente falava, a gente está vivendo, não há fronteiras. Como eu já comentei aqui, a gente tem clientes e já tinha clientes em outros estados, até fora também do Brasil, mas agora isso vai ser muito mais comum, muito mais comum. A gente já tem percebido porque a gente já tem sido procurado para isso. E eu queria saber de vocês dois, como vocês veem, como vocês enxergam as relações de trabalho daqui para frente? Eu acredito que vai ser um novo, né? O novo não volta mais a ser como era antes.
Eu acho que assim, a empresa ainda não tem uma política formada, mas a gente pensa assim, num híbrido. Quando fala também assim, como que o RH vai ser no futuro? Vai ser mais humanizado? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje, assim, ele se preocupa muito mais. Eu costumo dizer que nessa pandemia nós ficamos distantes, mas ficamos próximos, né? Quantas reuniões você estava na reunião e você não escutou o choro do filho do seu colaborador, né? Então, não tem como ser de outra forma. Claro que vai ser mais humano. Você passou a viver ali o dia a dia daquele colaborador. Você sabe que ele tem um pet, você sabe quantos anos tem o filho. Então, eu acredito que as relações aí do futuro do trabalho vão sim mudar, vão estar mais próximo. E a questão do home office, eu acredito muito no modelo híbrido. Não dá para ser algumas funções. Aí eu acredito que, né, alguns departamentos, ou depende também do segmento da empresa. Eu acredito que muitas empresas de TI, eu acompanho muitas empresas de TI que já entregaram o prédio onde era a empresa e que vão ser. Então, eu acredito que aí o futuro nessa questão 100% home office vai depender de cada segmento, assim. O nosso, a gente ainda pensa num modelo híbrido para o administrativo. Para algumas áreas operacionais, realmente não tem como. Wellington, você se vê voltando ao consultório ou as suas consultas serão online? Eu foquei o meu trabalho online, né? Se houver, né, a necessidade de se voltar, né? Eu acho que a gente tem que estar flexível, né? E tudo bem, mas eu acho que a gente precisa aceitar que as coisas mudaram. Eu acho que a gente precisa aceitar que o mundo mudou, que o nosso real mudou. E quando você fala sobre a relação do ser humano com o trabalho, né? Nós estamos no meio dessa mudança. Então, você está me perguntando, Wellington, se voltar, você acha que você vai voltar? Eu não sei. Hoje, o meu real é esse, é o online. Amanhã, a gente vai esperar e tem que ter a flexibilidade. Então, eu acho que é isso que vai diferenciar quem vai sobreviver melhor dessa situação toda e quem vai sofrer mais. É a sua flexibilidade e, novamente, eu vou tocar no assunto, eu vou ser repetitivo, é a sua capacidade de se permitir ser flexível, né? Então, assim, em vez de falar não aceito, deixa eu ver como é. Em vez de falar não dá, deixa eu procurar e ver se tem alguma ferramenta na minha caixinha de ferramentas aqui que eu posso usar para enfrentar isso, né? Mas tudo já mudou. O futuro já é agora, já é hoje. Então, hoje, eu falo para você, hoje o trabalho online está sendo muito fortificado, então não há necessidade. Questão estrutural, como a Tânia falou, acredito que para alguns profissionais, para algumas empresas, seja mais delicado nessa situação. Mas, quando você pensa em benefícios, hoje eu, Wellington, psicanalista, consigo ver o benefício de estar trabalhando daqui. Então, para mim, esse benefício é muito bom, né? Então, me permiti ver. Eu poderia ter sido de outra forma, falar, puxa, não vou conseguir atender o meu cliente, meu paciente. Não, vamos ser flexíveis juntos, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o real, para o hoje, né, como um futuro que já se inicia, não como um futuro que ainda vai acontecer. É que está acontecendo, né? Bem o que você disse. Gente, estamos no meio disso tudo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu amei a nossa conversa. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas. Na verdade, eu confesso para vocês que se eu fosse ler todas as perguntas que vocês receberam, nós recebemos, a gente ficaria assim, com certeza que pelo menos mais umas 3 horas. Deu para perceber que o que não nos falta é insights, né? Verdade. Mas, como a gente tem que respeitar o horário, agora eu só tenho a agradecer. Obrigada, Wellington. Obrigada, Tânia, por dividirem conosco essa experiência de vocês. Agradeço a todos que participaram desse evento e confiaram no sucesso do projeto. Espero encontrá-los em breve para novas conversas produtivas como essa. Já deixo um recado aqui, ó. Dia 20 de maio, às 17h, nós teremos outra live.
da área tributária. Será discutido o cenário econômico e gestão tributária, com o nosso convidado, o economista Aquiles Mosca, professor da GV. Certamente vai nos deixar cheio de informações importantes, vai ser muito rica. E só para fechar, eu queria aproveitar a oportunidade, para quem ficou com o gostinho de quero mais, como eu fiquei, que hoje às 9 horas, 21 horas, no canal Futura, eu e o Wellington estaremos falando um pouco de produtividade tóxica. É um programa de debate super legal. Assistam, vocês vão gostar. Wellington, Tânia, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los novamente. E se a gente for atender os pedidos, vai ser breve, hein? Vai ser breve. Se preparem para novos convites. Muito obrigado, Fernanda. É sempre um privilégio estar aqui, um privilégio atender o seu chamado. E estamos à disposição. Obrigada. Eu agradeço também aí a Fernanda, a toda a equipe da Duarte Tonetti, que estão sempre aí nos apoiando a todos os processos. Um prazer aí conhecer o Wellington também. Prazer foi meu. Obrigada, gente. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.